você fez tudo sozinha? Fiz. Ah, tá, mas escreve para mim aqui, coloca num papel, como é que você fez? Talvez a gente olhe para aqui e fale, uau, tem uma metodologia aqui, essa pessoa de forma inconsciente, ela fez a metodologia. Porque o objetivo é potencializar o resultado. Porque o resultado vai ser inquestionável, que quando eu potencializo ele, todo mundo vai ficar satisfeito. Uhum. É o único indicador que todo mundo quer que aconteça. Olá, tudo bem? Esse é o MKP Entrevista, eu sou Lani Costa e hoje a gente está aqui com o quadro Papo de Networker, no qual eu recebo vários empresários de sucesso para conversar sobre seus negócios, sobre seus desafios e principalmente para trazer histórias de sucesso para você, porque você como empreendedor sabe muito bem que ouvir histórias inspira. E histórias muitas vezes podem resolver aquele seu problema que você tem lá e que você não está sabendo como resolver. Um problema, por exemplo, digamos assim, que você olha para o seu negócio e todo mundo acha que você faz a mesma coisa que todo mundo. Você faz tem o mesmo serviço que todo mundo e você não consegue cobrar mais pelo seu serviço. E você sabe que o seu serviço ou o seu produto tem um potencial muito grande. Isso pode ser um problema no branding, no seu brand da sua empresa. E para a gente conversar um pouco sobre isso, hoje eu estou recebendo aqui não um, mas dois especialistas na área de branding, de marketing, que vão justamente trazer para a gente uma visão muito bacana sobre isso. E por isso que eu falei para vocês, aqui você pode aprender e talvez até resolver o seu problema, que você talvez nem saiba que a razão seja exatamente isso, depende, o seu problema está no seu branding. Então seja muito bem-vindo, Fábio Graz, que é especialista em branding e tem mais de 20 anos nessa área, e Gilson Mota, que é especialista em infoprodutos, que tem mais de 10 anos de experiência aí na área do marketing. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Elaine. Então, assim, é um assunto muito legal a gente conversar sobre branding. Eu adoro conversar sobre branding, sabe? Porque na área de marketing, né, as pessoas às vezes... hoje ficou muito aquela coisa de marketing é digital, né? Que marketing é a internet. Só que, não, antes o marketing... Onde estava o marketing antes de existir a internet, né? E o branding ele vem muito disso, né? De você ter construído marcas ao longo do tempo. E a gente conhece marcas que têm mais de 100 anos, algumas até 200 anos. Por quê? Porque foi pensado lá atrás no branding, naquele momento, para aquelas pessoas que eles queriam conversar. Então, assim, me conta um pouquinho da experiência de vocês, assim, eu acho que pode começar com o Fábio, depois o Gilson conta um pouquinho da jornada deles. Como vocês começaram a trabalhar com isso, começaram a se desenvolver e chegaram aí até hoje, né? Legal, Elaine. É exatamente isso, né? O branding, ele é algo muito maior, né? Ele é algo amplo e o marketing, ele é algo pontual. Né? E foi isso que aconteceu com a gente na nossa jornada, né? Tanto que quando a gente nasceu em 2001, a gente era uma agência de marketing, tá? E tá tudo certo. Então, a gente começou a atender vários clientes com o famoso, você deve lembrar dessa expressão, né? O braço de marketing 360 da sua empresa, né? Então, a gente tinha dentro lá da nossa equipe profissionais que cuidavam tanto do web, né? Desenvolvimento web na época, campanhas focadas em eventos, campanhas focadas para material impresso, campanhas de guerrilha, enfim, né? Então era aquela velha história do FII mensal, né? Que é algo que até hoje, né, existe, sem dúvida alguma, mas era aquele cliente que pagava mensalmente pelas ações que aconteciam no decorrer do contrato, tá? Funcionou muito bem para a gente esse modelo de 2001 até aproximadamente 2010, porém, né, o mundo gira muito rápido, né? Tem até um tema que eu gosto de falar em alguns workshops de branding, que é a inevitável velocidade das mudanças. Não tem como, né? As coisas mudam e estão mudando cada vez mais rápido, e esse cenário da publicidade, ele mudou, né? Não só para a gente, né? Pequenos e médios, né? Que na época tinham agências, mas até os grandes grupos, né, Laine? Não sei se você lembra, nessa época teve uma mudança gigantesca, começou a ter uma mudança gigantesca, né? Nos grandes grupos de publicidade do mundo, né? Alguns grupos deixando de existir, né? Algumas empresas, algumas agências deixando de existir, outras se fundindo com alguns grupos internacionais. Então essa mudança veio acontecendo e a gente sentiu essa mudança com a gente. Em aproximadamente 2010,
onde cada vez mais agências surgindo, cada vez mais com a internet a todo vapor aí, as agências surgindo também e concorrendo de igual para igual com a gente que tinha uma baita de uma estrutura. Foi aí que a gente teve esse insight, né, dentro do nosso plano estratégico de olhar e falar, não, a gente precisa mudar, porque senão a gente vai ser mais do mesmo. Até casando com a pergunta que você comentou, né, que é interessante, porque a gente vivenciou exatamente isso com a gente, né? O empresário hoje olhando falou, uau, como é que eu me diferencio? E na época a gente olhou também, como é que a gente como agência se diferencia das outras agências? Mas o legal é que você né? olhou isso cedo, né? Vocês olharam para o mercado e viram assim, olha, o mercado está mudando muito, né? A gente ainda olhou, quando a gente começou a entender todo o cenário lá em 2010, alguns movimentos que já aconteciam lá fora, confesso que a gente ficou preocupado, viu? Porque falou, nossa, a gente já perdeu muito tempo. Porque lá fora esse movimento, essa mudança já vinha acontecendo há bastante tempo. Mas deu tempo, né? Deu tempo da gente mudar. Então a gente mergulhou numa fase estudando o branding, numa fase de negócios, entendendo qual que é o diferencial do branding mesmo com relação ao marketing. Confesso que a gente achava que a gente fazia branding quando a gente tinha agência, né? A gente entregava ali os projetos de identidade visual, né? E a gente falava, tá aqui o seu branding, né? A gente entregava um logotipo, uma cartela de cores, elementos de apoio e um pattern para aquele cliente. Então a gente entregava uma parte do branding, que é a identidade visual. Quando a gente mergulhou, foi estudar com os maiores players, né, do Brasil, Sebastiani, Ana Couto, pegamos metodologias lá de fora, como da JKR ou Fiolins, e aí a gente de fato entendeu que o branding ele é muito mais pautado em negócios do que na identidade em si. Então o branding ele é mais comportamento de negócio e tudo que acontece ele absorve do branding. E foi aí que a gente debruçou realmente em estudos, a gente montou a nossa metodologia e tem algo que eu me orgulho muito de dizer, é que a gente aplicou, Elaine, essa metodologia primeiro na gente, tá? Então, olha que interessante. Isso é sensacional, porque é aquela coisa, a gente, né, o meu sócio até brinca isso, que a gente também tem esse hábito de fazer o que a gente faz para os nossos clientes, a gente faz para a gente. Tanto que a gente tem o nosso podcast justamente por isso. Perfeito, né? Exatamente. Até quando o Johnny fez o convite, eu achei incrível, né? Eu falei, pô, Johnny, a gente compartilha muito desse mesmo valor, né? Ou seja, seja o seu melhor produto, tá? Então a gente aplicou a metodologia na gente e essa metodologia mudou muita coisa, inclusive o nome, né, do nosso negócio. Antes, como agência, o nome era Comunique. Então, olha que interessante. Comunique por quê? Porque a gente não era o braço 360, não era o marketing, não era a coisa rápida, você vem, traz uma ideia e a gente faz. Então, era Comunique. Perceba que até sonoricamente ele funciona bem para algo que é extremamente pontual, rápido. Quando a gente veio para o branding, a gente viu que, uau, Comunique, não casa falar que eu tenho um escritório de branding que chama Comunique. Não casa com a mensagem, não né? Casa com a mensagem. Então, olha o quanto é importante essa mudança de nome, né? O quanto é importante um nome para um negócio. Foi aí que a gente, numa metodologia de mudança de nome, de criação de nome, foi aí que a gente chegou em Graz. Graz, inclusive, é uma cidade da Áustria, que foi considerada pela Unesco capital da cultura e do design da Europa. Então a gente absorveu toda essa atmosfera europeia, né? É até interessante o paralelo, né? Perceba que Comunique é uma coisa mais americanizada, né? Uma coisa mais junk food, uma coisa mais rápida, né? E o Graz já vem com uma pegada mais europeia, mais sólida, mais slow marketing. Exatamente. Casou completamente com a proposta que a gente queria. Trouxemos Graz, nome registrado aqui no Brasil, temos, né, o Graz dentro do nosso negócio. E agora, né, vem toda a mudança de comportamento, porque o brand não é apenas uma mudança de logotipo, né, vem toda uma mudança de comportamento. Então, antes, como Comunique, a gente era lá o escritório Google. Quem que naquela época não queria ter uma mesa de ping-pong, um puff colorido, né, prateleiras com bichinhos, né? A Comunique era assim. Né, toda colorida, puff colorido e tudo mais. Quando a gente veio para a Graz, falou, opa, agora a gente fala mais de business, a gente fala mais de comportamento. Então, a partir de agora, a gente não é mais uma agência de publicidade. A
partir de agora a gente é um escritório de branding. E aí já muda o posicionamento, já usa tom, posicionamento, já tudo. muda Antes, eu cor. até brinco, né? Quem me via lá em 2010, 2011, assim, você ia me ver muito, muito mesmo de camisa xadrez, all-star, calça jeans e o óculos de armação preta, sabe? Você viu o Fábio andando na rua, ele falou, tá lá um publicitário, mais um publicitário passando ali na Avenida Paulista, assim, entendeu? Porque tinha muito esse estereótipo, né? Teve até uma vez, teve um cliente nosso, abrindo parênteses, foi muito legal, que a gente estava numa reunião com ele, e eu e o meu ex-sócio, na época, a gente estava juntos lá na reunião, os dois de camisa xadrez, mas muito xadrez, assim. O cliente olhou pra gente, meu, vai me dar labirintite esse monte de xadrez aqui, porque era muito xadrez que estava naquele pouco metro quadrado, né? E essa mudança mudou tudo, né, Elaine? Então, dress code, pode ver que hoje, 99% do tempo você vai me ver de preto. Ou seja, o dress code do escritório Graz, né? As camisas têm o ícone da Graz preto em preto, porque a gente quer transformar isso num business em algo minimalista. E elegante. Escritório, ele passou a ter cimento queimado, madeira e o preto, então que era colorido. Antes, ele mudou para essa roupagem. Antes o Comunique, que era mais arredondado. Hoje a gente já vem para formas retas, mais pragmáticas. Então perceba que vem trazendo todo um comportamento de marca. E tem algo que a gente estuda em branding que eu acho sensacional, que quando eu aprendi isso, eu falei, uau, isso muda o jogo, que é a palavrinha catequizar. Já ouviu falar isso? Não? Já. Isso é muito bacana. Até teve várias aulas, né, quando a gente estuda branding, que traz a relação de uma marca com uma religião. Né? Até o objetivo de toda marca, né, ou o sonho de toda marca seria essa marca se tornar uma religião. Porque automaticamente essa religião faz o quê com seus fiéis? Catequiza. Sim. E catequiza ao longo do tempo, e não só ao longo do tempo, catequiza ao longo das gerações. Olha que interessante, né? Então, de repente, você é católico por quê? Eu sou católico por conta dos meus pais. Vai perguntar para os pais por quê? Por conta dos avós. Vai perguntar por conta dos bisavós. Perceba a força de uma marca Sim. na vida, de fato, na prática, no dia a dia das pessoas, né? Então, esse é o grande objetivo. Então, esse catequizar é quando você tem uma mensagem bem definida e você reforça essa mensagem de forma constante. Por exemplo, o lance da Graz, né, o fato de estar de preto, né? Então o Fábio está lá de preto, é um escritório, e todo momento ele coloca isso no mercado, ele catequiza a sua audiência disso. Sabe o que acontece hoje de forma natural? Pessoas chegam para uma reunião, igual você está hoje, de preto, né? E sem eu falar nada, Elaine. A pessoa brinca comigo, olha Fábio, estou de Graz hoje, hein? Então a gente comemora internamente, né? Fala, uau, olha o nosso branding fazendo sentido, olha o nosso posicionamento fazendo sentido. E são criações de memórias, né? Porque automaticamente esse cliente vai acabar lembrando de mim, sei lá como já aconteceu, um cliente que estava de férias, X, né, em lugar, e ele falou, Fábio, você acredita que no restaurante que eu fui, estava todo mundo ali de preto? Caramba, eu lembrei de você. Então, olha que interessante. Então, ele acaba lembrando, tendo essa memória, não apenas pela minha entrega, mas por tudo que a gente oferece na Graz. Que remonta àquilo que a gente comentou lá no início, né? Como que eu me criaria uma diferenciação da minha agência lá atrás. Então, o branding, ele trouxe tudo isso que a gente precisava. Então, criou um propósito, criou uma história. Eu já tive clientes, por exemplo, que quando eu falei de Graz, né, ela foi para Graz. Ela falou, uau, eu preciso conhecer. Ela falou, já tem uma viagem para a Europa. A princípio, Viena, né, que é a capital da Áustria, já estava ali no meu roteiro. E, Fábio, eu já vou até Graz para conhecer. E, de fato, ela foi, estando lá em Graz, ela trouxe presentes para a gente, fez vídeos de lá, falou, estou aqui em Graz hoje e vocês devem estar me perguntando por que Graz. E eu estou em Graz por conta de um amigo que tem um escritório que chama Graz. E assim por diante. Então, cria toda essa história, toda essa conexão. A gente sabe, né, Elaine, que pessoas compram de pessoas e compram essas histórias, né? Sim, as histórias são, então, acho que são as coisas mais importantes que ajudam a gente a decidir, né? Isso é muito bacana, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar de network, né? A gente vai falar de BNI. Tem BNI em Graz, né? Então, a gente tem contato com... Olha que legal isso, né? A gente tem contato com empresários hoje lá de Graz, por intermédio, né,
do BNI, e inclusive esse ano nós estaremos em Graz para participar de uma reunião do BNI lá em Graz e conhecer os empresários lá de Graz e por aí vai. Então a gente de fato encontrou o nosso diferencial através da nossa metodologia, então a gente emprega isso, né, dia a dia, a gente catequiza a nossa audiência por meio desse diferencial que foi construído de forma proposital, e é isso que a gente leva para os clientes. Então, quando o cliente chega e fala, Fábio, a concorrência está grande, as pessoas, né, os meus clientes só querem preço, como é que a gente faz? Então, a gente, de fato, aplica toda essa metodologia para trabalhar no diferencial, e não apenas trabalhar no diferencial de forma pontual, mas a gente, através de uma consultoria de marca, a gente acompanha esse cliente nesse processo para que, de fato, esse diferencial crie uma memória naquele cliente dele e aquele cliente passe a enxergar aquele serviço, aquele produto com mais valor, né, de uma forma diferente. Tá? Nossa, sensacional. Muito legal a história, né? Essa história é bacana, eu gosto de contar. Né? Já conhecia a história completa, Gilson? Já conhecia. Acho que eu já contei umas 10 vezes para você. Ele fala muito bem, né? Vamos falar que ele... É um marqueteiro. Mas quando a história é verdadeira, fica mais fácil. Sim. Né? Então, isso é bem bacana. E é isso que a gente acredita, né, Lani? Que esse branding realmente ele traz a diferença. E, como eu comentei, Fábio, mas prova. Peraí, deixa eu contar. A nossa história está aqui. Ó. Tudo que a gente fez com a gente é o que vem fazendo sentido ao longo do tempo. Tá? Realmente, cria-se uma identidade, né? Que às vezes é até uma... E assim, é interessante porque, em geral, a gente acha que a gente tem uma identidade como pessoa, né? Mas mesmo assim, quando você resolve ser um produto, né? E é nesse caso um profissional que ele representa a si mesmo, né? Ele é o seu próprio produto, ele também precisa pensar sobre isso, né? Principalmente no mercado digital, quando você está se expondo, que muitas vezes você não vai ser a mesma pessoa que você é no off, no online, né? E aí acho que tem muito a ver com o seu trabalho, né, Gilson? Que você trabalha com a parte de infoprodutos. Sim. Então, a pessoa que ela quer vender um infoproduto e ela precisa aprender a se posicionar, né, se comunicar. Então, conta um pouquinho da sua jornada e como que você decidiu ir para esse mercado e os seus resultados hoje. Interessante que antes da pandemia, principalmente, eu já tinha uma visão que o meu tempo era limitado em relação ao que eu poderia realizar em termos de entrega. Então, tudo aquilo que tem a ver com o seu tempo, naturalmente vai limitar o seu potencial de ganho e até de ajuda, né, para as pessoas. Né? Então, a gente comecei, né, a estudar, e aí conheci o Fábio nesse processo, e a gente começou a estudar maneiras de potencializar o negócio dos nossos clientes. Eu acho que um grande diferencial da Graz é ela pensar no negócio antes do marketing, do branding ou de qualquer coisa. Muitas vezes a gente atende empresários que vêm para nós com um problema emocional, com uma questão, né, que vai além ali da problemática, e nós somos bons ouvidos para entender que vai muito além do marketing. A gente se torna, obviamente, um parceiro de jornada daquele cliente. E uma das queixas que a gente validou no mercado é o quanto uma pessoa depende da sua hora de trabalho para poder faturar. E isso naturalmente gerava uma relação em eu trabalho mais, me canso mais, ganho mais. Como parece contraintuitivo, mas como que eu trabalho menos e ganho mais? Ou seja, um dos nossos... o papel hoje que a gente tem dentro desse processo é ajudar o profissional a potencializar o negócio dele trabalhando menos, né? Então, trabalhando de forma mais inteligente, mais precisa e mais assertiva. E aí vem o infoproduto. Fazendo uma analogia que a gente usa muito nas apresentações que a gente faz, toda a empresa, ela de certa forma é uma escola daquilo que ela realmente executa. Ela precisa ensinar o mercado de alguma forma. E aí você pode ter várias vertentes de escola dentro de um negócio. Nós, como uma agência, né, de vários serviços, nós somos uma escola no sentido de ensinar a pessoa como ela se posiciona, e também nós somos uma escola para os profissionais que tem a gente como referência para fazer o que eles fazem.
Nós somos da opinião que nós queremos que todas as agências prestem um bom serviço, porque isso favorece todo um mercado e vai ter muita gente para atender. Então, nós acabamos sendo escola para todos esses dois grandes blocos. Visto isso, a grande pergunta que a gente leva para o cliente, que ainda não é nosso cliente, é: você ganha, você gera faturamento, independente da sua força, da sua mão de obra empregada física? Geralmente a resposta é não. E aí, quando a resposta é não, nós estamos dizendo para ele que ele está perdendo dinheiro, perdendo negócio, perdendo visibilidade, autoridade, de várias formas. Porque existe ali, de certa forma, uma receita oculta que as pessoas não estão comprando ele sem a presença dele. Então, existe uma fragilidade na marca, no posicionamento e no negócio dele. Então, visto isso que acontecia com a gente começou a olhar para os clientes e mostrar para eles que existia essa receita oculta em basicamente mais de 95% dos negócios existe essa receita oculta. E aí vem o infoproduto com uma das estratégias para trazer essa receita oculta, que é você vender conteúdo através de cursos online ou ensinamento enquanto você está fazendo outra coisa. Então, nós cuidamos de toda a estratégia, toda a criação do branding, da marca, do posicionamento, do produto, da gravação, da edição. A gente coloca esse produto para vender e abre uma nova frente de negócio de faturamento no negócio, na empresa desse cliente. Então, essa frente de faturamento se torna representativa para ele sem a presença física desse negócio. Então, de forma gerais, o infoproduto causa esse tipo de impacto. E assim, e para quem que é, por exemplo, esse produto, o infoproduto, né? Quem pode criar? Tem algum nicho específico? Hoje tem 3 grandes nichos, de forma macro, que existe uma demanda mercadológica muito alta. É o mercado de saúde, o mercado de relacionamento e o mercado de renda extra. Tendo 2 vertentes. Ou você resolve algum tipo de problema desses 3 mercados, ou você apresenta alguma oportunidade para um desses 3 mercados. Tá. São os mercados que existe uma demanda mais global. Então, todos os subnichos dentro desses grandes nichos acabam sendo mercados de grande potencial. Isso não exclui outros mercados mais nichados, mas profissionais dessas 3 áreas eles saem na frente em relação à criação de infoprodutos. Legal. E assim, por exemplo, você está falando de um lançamento, né? E eu acho que o que a gente acontece hoje, a gente é bombardeado o tempo todo. Pelo menos eu, né? Eu entro no remarketing e aí lascou. Curso online de lançamento, lançador, lança isso, lança aquilo. E aí parece que é fácil, né? E assim, a gente já fez lançamento, a gente sabe muito bem da experiência, né? E é claro, não é vender um produto, você não faz isso só por lançamento, você tem outras formas, né? Eu acho legal falar um pouco sobre isso, por quê? Porque muitas pessoas às vezes querem fazer um infoproduto, mas elas já meio que ouviram que fulano já gastou com isso, fulano já tentou, mas não foi. E aí tem um monte de problema, né, que pode ocasionar. Mas acho que é legal falar um pouquinho. Como que a pessoa que quer fazer, ela pode começar? Eu acho que, primeiramente, é a inversão do que eu chamo de necessidade. Toda vez que você vai criar, eu acho que essa é a premissa para a criação de um negócio. Toda vez que você vai criar um negócio, você cria para a pessoa que vai consumir esse seu produto. Exato. Então assim, parece uma coisa básica a ser falada, mas geralmente quando eu vejo pessoas falando de infoproduto, a pessoa está pensando inicialmente nos 100 mil, 200 mil, 300 mil reais que vai cair na conta dela para ela. Em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo, de forma fácil. Então assim, toda a intenção ela precisa ser genuína para resolver um problema ou apresentar uma oportunidade para o mercado. Então, assim, é como se eu falasse assim, o meu produto vai solucionar um grande problema de mercado? Vai. Então, vale a pena criar. A partir do momento que eu tenho essa intenção, o segundo passo é fazer um estudo mercadológico que nós fazemos para avaliar a viabilidade econômica daquele produto. O que é a viabilidade? É uma junção de busca sobre aquilo versus como o mercado está entregando essa solução. Então, um mercado de muita busca, com média concorrência ou com alta concorrência, onde a concorrência não está entregando de uma forma
interessante, não está entregando de uma forma com qualidade, existe uma junção que se apresenta ali, uma oportunidade de mercado. Quando a gente apresenta essa viabilidade, nós estamos praticamente afirmando, porque vai depender do outro lado, obviamente, da entrega, que esse seu produto vai vender. O quanto ainda não sabemos, porque precisa ter feito testes, mas esse produto ele tem busca e vai vender. Então, hoje, o nosso time ele detém uma experiência de mais de 1.000 lançamentos nos últimos 6 anos. Nossa, que legal. Então, nós sabemos o que dá certo, o que dá errado, o que dá mais ou menos, e aí tudo isso encapsulado dentro de um método. Então, esse método que a gente chama de MVP, que é um método de validação de produto, ele em 6 meses ele vai validar essa teoria. E todas as etapas são executadas. Então, a gente começa pelo estudo de produto. O especialista ele passa por uma análise de perfil para ver que tipo de perfil comportamental ele tem. Ele vai ter aula de oratória para saber se comunicar diante ao público. Uhum. Ele vai ter aula da parte de roupa para saber que tipo de roupa que comunica mais o produto dele. Ele vai ter uma análise de toda a comunicação orgânica que ele faz para saber se o produto dele está vinculado com a forma de comunicação dele está assertiva diante daquele público. Então, a gente vai repaginar todo esse especialista diante ao público. A gente vai criar todos os anúncios, o brand, a marca, as copies, os textos, tudo baseado na comunicação subliminar que o público compreende de forma positiva. Ou seja, se eu vou entregar vídeos de qualidade, textos de acordo com as emoções que eu quero gerar no meu público. Eu vou entregar um produto de valor, de qualidade. Lógico que a gente aqui não dá 100% de nada, né? Porque depende de outras variáveis. Mas o nível de assertividade, quando você lança um infoproduto executando as etapas que já foram testadas 1000 vezes, é muito grande de ter resultado, como tem resultado, né? Então, assim, a gente estudou muito o mercado e viu a forma de fazer o correto a ser feito em um processo de lançamento de infoproduto. Porque a gente compreende que nós estamos criando, e o nosso diferencial é que a gente pensa como um business, como um negócio. A gente não pensa só, o marketing para nós é um braço dentro do negócio. A gente leva toda a nossa inteligência junto com o método para que ele, em pouco tempo, tenha o retorno. Então, nosso indicador de sucesso é o retorno de investimento do cliente. É o ROI do projeto. Não é simplesmente o trabalho que está sendo feito. Então, nós faremos de tudo, todas as ferramentas para ter esse retorno. Muito legal. Assim, o que você está falando, que eu estava pensando aqui, é o que a gente ouve assim, o pessoal vai muito em tentativa e erro, né? E aí tenta uma coisa, tenta outra, só que eu acho que isso aqui vai vender, mas não tem nem um estudo básico de mercado para entender se tem demanda. Ou, eu vou vender porque está todo mundo vendendo, tá? Mas assim, o outro está vendendo, ele já está numa outra situação, ele já entendeu como é que é o público dele, então por isso que a pessoa fica frustrada, não é? Porque ela começa nas tentativas e tem o fato de seguinte, uma pergunta que eu fiquei pensando, quantas pessoas mais ou menos você precisa envolver para fazer um processo desse? Quando a gente fala de lançamento de infoproduto, nós estamos falando de basicamente 5 grandes áreas, né? E aí, cada área com as pessoas de acordo com o tamanho do projeto. Nós estamos falando de um gestor de projetos, que é a pessoa que vai fazer toda a intermediação desse processo. Nós estamos falando de um estrategista, que vai montar toda a estratégia para que esse infoproduto alcance o resultado. Nós estamos falando de um gestor de tráfego, de anúncios. Nós estamos falando de um social media, que vai cuidar de toda a linha editorial da comunicação orgânica do especialista. E a gente está falando de um copy, que é a pessoa que vai fazer todas as criações dos textos de anúncio. E aí tem projetos que você tem 2 pessoas para cada área, tem projetos que você tem 3 pessoas para cada área. Então tem projetos que a gente está falando aí de 15, 20 pessoas envolvidas direta e indiretamente. Tem o videomaker que vai fazer a gravação dos vídeos, tem o editor que vai fazer a edição dos conteúdos. O designer para fazer, fazer as artes. Então, assim, o web para fazer as páginas. A neurocientista que vai dar as aulas de oratória e fazer os ajustes da comunicação subliminar do especialista. Tem consultora de imagem também. Consultora de imagem. Então, assim, a gente está falando basicamente aí de acima de 15 pessoas por projeto.
né? Então a gente efetivamente consegue entregar o que existe de melhor hoje no mercado em relação ao infoproduto. Mas pensando nisso, como vocês fazem meio que uma imersão, né? A pessoa vem com a ideia, vocês avaliam o produto, entendem, faz sentido esse produto no mercado, então vamos fazer uma imersão aqui para... Não é simplesmente criar um produto, é criar um ambiente Exatamente. que seja favorável para as pessoas Exatamente. comprarem esse produto. E isso inclui o especialista. Perfeito. E um ambiente validado, isso que é mais importante. Né? Que não adianta você sair oferecendo, né, coisas que não existem. Né? E não é a gente, é o mercado que diz isso. Né? Ah, mas o especialista ele pode chegar para a gente, né, e falar, mas a minha ideia é sensacional. Ok, a sua ideia é sensacional para você. Agora, quem vai validar se a tua ideia é sensacional é o mercado. E pode ser que o mercado ou não está preparado para a tua ideia, ou não entendeu a sua ideia, ou, de forma prática, né, Elaine? O mercado não quer a sua ideia. Tem um caso... Enfim, então é isso que a gente apresenta, né, para ele, e aí por isso que são várias pessoas envolvidas. É um método todo para fazer isso acontecer. Tem um caso até interessante de um lançamento que a gente fez de um dentista. A gente, ele criou todo o conteúdo e postou o conteúdo. Sempre a nossa pergunta como equipe de sucesso do cliente é: será que os meus clientes que compraram o produto dentro da experiência, não está faltando nenhuma solução? Uhum. Aí o profissional, não, a gente está com todas as soluções. Ok, eu vou escutar o meu público. Então a gente começou a fazer pesquisas internas para saber, você está sentindo falta de algum tipo de conteúdo dentro do curso? E a gente começou a capturar pessoas dizendo, eu estou sentindo falta disso, meu dia a dia é isso. Ou seja, a gente também não fica pautado no conhecimento técnico do especialista e deixa de perguntar para as pessoas que já compraram. Porque eu desejo que a pessoa seja uma fã fiel dentro do meu negócio, porque nós vamos criar uma esteira de negócios dentro do especialista. Então a gente criou um primeiro produto, a gente vai criar um segundo produto de um ticket maior, um terceiro produto de outro ticket e vai criando uma esteira de consumo. Então, quando a pessoa vira e fala, olha, eu estou sentindo falta no meu dia a dia de tal material, eu vou no especialista, a gente grava esse material, insere isso na plataforma, mostrando para a pessoa que ali ela é ouvida. Isso faz ela se sentir valorizada, individualizada. Todos os nossos clientes da nossa base, mesmo sendo muitos clientes, a gente faz questão de ter uma equipe de suporte que trate essa pessoa com importância. Mesmo ela pagando, às vezes, um ticket ali de R$400, R$300, R$200. A pessoa olha isso e fala, nossa, o dia que ele lançar um produto de R$2.000, R$3.000, se ele está dando uma atenção para nós, uma atenção para mim como um indivíduo que comprou um produto de R$400 dessa forma, eu quero, porque aqui eu sou ouvido. Olha, essa aula foi inserida, a gente mandou uma mensagem semanal, foi inserida uma aula adicional no curso devido à sua sugestão. A pessoa olha para aquilo e fala, nossa, estou me sentindo importante. Não, você é importante. E esse canal está aberto com você. Você faz o nosso sucesso, então a gente quer contribuir com você. Então isso mostrou para a pessoa, falou, nossa, eu vou indicar para outras pessoas. Então acaba sendo esse pensamento de forma macro, acaba sendo um diferencial de pensar em toda essa cadeia de negócio. Quer dizer, então ainda tem, dentro dessa equipe que você falou, tem equipe de atendimento. Exatamente, né? equipe de atendimento. Pós-venda, tem equipe de sucesso. Suporte, exatamente. Suporte técnico. Suporte, exatamente. Porque às vezes vem demandas que não estão direcionadas a... vocês atendem presencial, tem curso presencial. Tem pessoas que a gente faz o link ali com o negócio do cliente. Então a pessoa quer falar para fazer algum tipo de trabalho com o cliente, a gente pega essa informação, faz a interface com o negócio do cliente, porque a gente é um canal ali de escuta do público daquele cliente. Então a gente faz questão de valorizar toda essa cadeia. E aí eu vou fazer a pergunta que as pessoas que estão assistindo já estão falando na mente. E custa caro? Eu acredito que você quer falar? Bom, para o branding, todo mundo sabe, né? Que caro ou barato é relativo, né? Então, tudo se resume à linha final ali da planilha, né? Então, quando a gente fala aqui de um investimento de R$70 mil, porém que vai te colocar aí R$100 mil por mês, enfim. Dá para falar até de um projeto então, específico.
vamos É que assim, quando a gente fala caro e barato... Eu acho que é interessante ter essa visão, então sim, porque as pessoas né? pensam assim, nossa, eu vou investir tudo isso. Mas olha o retorno que você vai ter e o espaço de tempo que você vai ter esse Exatamente. retorno. Porque eu falo, caro é tudo aquilo que não dá retorno. R$1 é caro se você não tiver retorno. Geralmente as pessoas olham que caro é o volume financeiro vinculado ao que eu tenho disponível. R$10 mil, eu tenho R$1.000 na conta, é caro. Não. Se eu investir 10 e trouxer 20, o 10 é barato dentro do retorno. Então, primeiro balizar isso. É um projeto para trazer retorno financeiro. Ele tem esse objetivo. Então, não é um projeto, mesmo sabendo que ele gera ganhos secundários. Vou dar um exemplo de um ganho secundário antes de falar do projeto. Um cliente nosso cobrava R$3.000 por um curso presencial. A partir do momento que ele tem um produto, uma esteira de produto online, ele não pode mais cobrar R$3.000 por um curso presencial. Ele subiu para 10, com a mesma procura. Porque a pessoa está vendo o infoproduto hoje, é a televisão de antigamente. Você via lá algo na televisão, você sabe, olha, para chegar até isso é mais caro. Você já compreende que é mais caro. Então você valoriza a imagem, a autoridade daquela pessoa antes dela chegar até você. Quando ela chegava até você, antes ela não te conhecia, agora ela já te conhece. Isso vale mais. Então já existe um ganho em outros pontos de contato. Um paciente que vai na clínica, que está sendo falada por todo mundo, sabe que é mais caro. Já espera ser não mais caro, que tem um valor acima do mercado. Então, ponto 1. Ponto 2, quando a gente está falando de um projeto de 70 mil, a gente olha esse projeto, lógico que a pessoa terá todos esses serviços que eu falei, ele subdividido dentro de um universo de 10 meses esse investimento. Então, se você vai fazer esse investimento em 10 meses, no 4º mês você abre o mecanismo de receita. Então, você faz um investimento gradativo ali no início, nos primeiros 3 meses de forma planejada, um investimento menor. Quando chega o 4º mês, você tem a sua receita do seu projeto. A gente está com o primeiro projeto, um dos projetos, faturando R$15.000 por semana. Todo mundo vai faturar isso? Não significa que todo mundo vai faturar isso. Mas esse projeto que está projetando R$60.000 a R$70.000 no mês, ele já vai pagar quase todo o projeto, sendo que ele ainda não desembolsou os R$70.000. Entendeu? Então, se na ponta eu faço uma validação correta, os projetos eles têm potencial para faturar isso. Gilson, o que depende desse faturamento? A gente faz um ajuste de anúncio de uma campanha. Então, a gente começa lá com blocos de 5 campanhas, com textos diferentes, com abordagens diferentes, com promessas diferentes. A gente fez uma proposta de 5 campanhas. De 5 campanhas, 2 anúncios tiveram um retorno muito alto. O que é o retorno alto? A cada real investido, quanto eu retorno? Então, tem uma campanha lá que a cada R$1 investido, retornou 5. Eu viro para o meu cliente e falo, esta campanha, quando você coloca R$1 nela, volta 5. Vamos pôr mais dinheiro? Vamos pôr. Claro. Eu ponho 2, volta 10. Eu ponho 3, volta 15. Se o cliente, por isso que eu falo que depende. Se o cliente fala, não quero pôr mais dinheiro, você está limitando o potencial de uma campanha que está comprovadamente validada. E aí nosso cliente ontem falou, não, vamos pôr mais. Vamos pôr quanto for necessário, porque está retornando. Esse quanto for necessário, ele é gradativo. Ele vai sendo gradativo, ele validou. Tá 1 para 5? Tá, põe mais. Tá 1 para 5? Tá, põe mais. Que tem, também o mercado tem os pontos de saturação, tem saturação. Você vai colocando, quando abaixou, você está automaticamente testando outras 5 campanhas diferentes, para públicos diferentes. E aí essa outra campanha ela pode trazer novamente um destaque. Ela trouxe um destaque, você vai aumentando. Então o mix desses anúncios geralmente vão fazer você trazer um investimento de R$1 para 4, para 3. Ou seja, é praticamente uma rentabilidade que supera qualquer tipo qualquer de... aplicação. Qualquer aplicação de mercado. Vira isso. E porque é o que a gente quer, que o cliente tenha essa percepção. Ou seja, você está monitorando como se fossem ações da bolsa diariamente aquele funil para ver a relação de retorno. Aquilo que não estiver dando retorno, o que a gente faz? Desativa o anúncio. Isso numa análise de um dia, não é uma análise de um mês que você vai esperar perder dinheiro. Você vai desativando os anúncios sem essa profundidade e vai ativando os anúncios
E aí você vai gravando anúncios e vai testando o mercado, ou seja, você vai se comportando de acordo com o que o mercado responde. E aí ouvindo os clientes, o índice de satisfação dos clientes dentro da plataforma, avaliando zero taxa de reembolso, zero taxa de cancelamento, criando um conceito de comunidade, aulas ao vivo, trazendo as pessoas para perto. Ou seja, você vai criando essa proximidade. Tudo isso, todo mundo que vai entrando e vai vendo isso, vai criando toda uma plataforma de engajamento e, naturalmente, o faturamento vem, porque as pessoas querem pagar por aquilo que trazem solução para elas. E esse é o pensamento da construção do infoproduto. Isso que é legal. Então, assim, vocês, quer dizer, a partir do 4º mês é o que começa a vender. Mas não é formato de lançamento, então. Não, é um perpétuo, mas que não é um perpétuo que fica largado, né? Não, é um perpétuo vivo, né? É Um perpétuo vivo. A gente faz estratégias orgânicas de busca de afiliados. Então, vou dar um exemplo muito clássico. Ele é um dentista. A gente, lá na nossa reunião de equipe, quais são as áreas que poderiam multiplicar esse tipo de produto? Empresa de software odontológico, uma empresa que tem um sistema. A gente contratou uma empresa, a empresa disparou para a base dela de 1.000 clínicas, com um percentual onde vai reverter para ele. Ou seja, ele não é concorrente ao produto dele, é uma coisa adicional, ele está favorecendo a base dele e ainda ganhando dinheiro. Ou seja, e o público super nichado, né? Nichado, ou seja, a gente começa a fazer ações em LinkedIn, fazer ações com assessoria de imprensa. Nós, como pensamento de negócio, a gente vai trazendo todo esse ecossistema para que o produto dele possa alcançar o máximo de faturamento, porque o nosso olhar é faturamento, é o lucro que esse cliente vai ter. Então, esse pensamento nos diferencia. A gente não está... Aí entregamos, o infoproduto está pronto, se vira. A gente é um gestor daquele negócio. E é interessante, né, Lani? Às vezes o cliente... Às vezes ele senta com a gente lá, ele já está tão impactado, né, por tanta informação e pergunta, né? Mas vocês vão usar o perpétuo, semente, né? Então, assim, senta aqui, deixa eu te mostrar que não tem nada disso, né? A gente vai falar de negócio, a gente vai falar de método, né? Aí ele entende tudo isso que o Gilson acabou de falar, falou, uau, é diferente isso, né? Eu falei, é diferente. Perceba também o branding que a gente cria na hora de expor tudo isso para o mercado, né? Então a gente acaba criando uma baita diferenciação para o nosso negócio, porque ele não é pautado simplesmente na modinha, né? Ele é pautado realmente em negócios, em business, em método, né? Uma maneira realmente de fazer aquilo. Não é o que, mas como é feito é que faz toda essa diferença. E também se adequar ao mercado, né? Porque você vê, a gente tem um mercado relativamente saturado de lançamentos, né? E aí hoje, assim, ninguém quer... aula online, ao vivo, sobre não sei o quê, aí já fica tudo... né? Então, tem nicho que talvez funcione, tá? Nichos específicos, mas tem nichos que eu acho que não rola mais, né? As pessoas não querem mais essa aula. Aí você tem que pensar em outras iscas, em fazer outras abordagens. Então, é que, assim, a gente gosta muito, né? A gente estava falando um pouco de experiência de cliente aqui. O ser humano, principalmente o brasileiro, ele é muito emocional. Então, assim... Tudo tem mercado desde que você mostre que a pessoa ela tem importância dentro daquilo, ela tem relevância dentro daquilo. Então a gente percebe que esse atendimento exclusivo, essa personalização, essa proximidade, essa questão de pegar um caso e falar, olha, eu estou com um problema específico aqui, peraí que eu vou te ajudar, o professor vai conversar com você, o professor vai te mandar um material adicional. E a pessoa fala, cara, peraí, eu paguei R$400. E eles estão me dando essa atenção, entendeu? Então, assim, a gente cria esse conceito de família, de comunidade, de identificação. O produto, eu costumo dizer que o produto acaba sendo secundário. Ele acaba ficando um pouco de pano de fundo, porque eu estou dizendo para a pessoa o seguinte, olha, você tem um problema, eu quero fazer parte da sua solução. E aí ela fala assim, quanto vale para eu estar nessa comunidade? Vale tanto por ano, 400 por ano, 1.000 por ano, 1.500 por ano, eu pago. Porque, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, na classe odontológica, que é muito separada, que não tem conexão. Quando você cria essa conexão e cria esse valor com uma referência de mercado, são profissionais que, obviamente, eu acho que ele precisa, obviamente, ter qualidade naquilo que ele faz, é o que a gente valida e avalia. As pessoas não se importam com o formato, elas se importam muito com esta percepção de individualização, de personalização. Ninguém quer ser mais um em nada, né?
Então, isso a gente consegue criar nesse conceito. Isso tanto com os nossos clientes, né? Então, por isso que a gente se preocupa na formação do cliente, na comunicação dele, na formação dele como profissional. A gente pega na mão dele, vem aqui que eu vou... O cliente, basicamente, ele é guiado dentro de um passo a passo. A gente diz que o cliente não precisa nem pensar. Ele precisa pensar naquilo que ele vai entregar. Mas ele é guiado dentro de um processo. Ele pode tocar a vida dele tranquila e a gente vai guiando ele. Ó, passo 2, amanhã você vai gravar no estúdio tal e vai estar lá todo o cenário. Você vai de roupa dessa cor, desta forma, tá aqui o seu dress code que você precisa estar... você precisa estar com esse cabelo desta forma, você já foi treinado oratório, o script dos anúncios já vai estar lá, a pessoa já está te esperando. Ou seja, a gente trata o nosso cliente assim, o consumidor do curso a gente trata da mesma forma. Então eu acredito que sempre há mercado para você vender o conceito de vinil, sabe? Né? Estou fazendo analogia, o mercado de vinil voltou, né? Então assim, por que o mercado de vinil voltou? Porque ele quer entregar algo, uma experiência que a pessoa não consegue ter num aplicativo, no Spotify. Com certeza. Então, por isso que eu falo, toda vez que o mercado fala que o mercado está saturado em uma coisa, é porque ele está deixando de entregar uma outra coisa de muito valor. Ele está entregando muita... Ó, compre aqui, seja mais um, e nós não. Nós queremos que cada um seja único dentro desse processo. Nossa, faz todo sentido. Esse sentimento, assim... do saturado, na verdade, é de estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Exatamente. E se você analisar saturado, a gente fez uma pesquisa, por exemplo, na área de saúde, 9 a cada 10 profissionais não tem infoproduto. Então, saturado é porque a gente é muito apresentado por muitos, mas a gente é apresentado pelos poucos que fazem. Exato. É aquela estatística de que... Também tem aquela estatística do curso, né? Que só 3% das pessoas terminam os cursos. Exatamente. Não é? Então, é muito isso também no sentido de você achar que você está sendo bombardeado, mas é percentualmente aquela bolha do remarketing. Né? Você demonstrou um certo comportamento de compra e você acaba sendo bombardeado pelo remarketing, ou o algoritmo mantém você naquele conteúdo e parece que o universo gira em torno daquilo. E não é bem assim, né? Exatamente. Então, assim... Então, não existe, o mercado, principalmente brasileiro, ele está começando em infoproduto ainda. Está embrionário ainda. Mas você quer dizer assim, profissionalmente falando, né? Profissionalmente e quantidade de pessoas, porque tem muita gente que desistiu no meio do caminho. Se você pegar na pandemia, existia todo mundo falando de infoproduto. Quantos ficaram pelo caminho? Muita gente, porque não viu o resultado. E não viu o resultado muitas vezes porque, aí falando aqui, vocês têm uma estrutura muito, muito boa e aquilo, vocês cobram por isso, né? E a gente às vezes sente, quando a gente é uma agência menor, a gente tem muito essa coisa assim de o cliente querer que a gente faça tudo para ele e não querer pagar. E muitas vezes a gente até fala, eu não faço isso. Mas faz um negocinho aqui não, faz só tal coisa. Só que essa tal coisa é justamente o que vai fazer a diferença. Porque é difícil você ser bom em tudo. É muito difícil você ser bom. Não tem como. Você precisa de uma equipe, né? Cada um sendo bom naquilo que vai realmente funcionar. E aí a pessoa acaba frustrada muito por isso. Então, por isso que o investimento... É investimento, não é custo. Se você tem uma perspectiva real de ter retorno, aquilo é investimento. E tem casos assim, de projetos que vocês pegaram e que vocês avaliaram e aquilo não tinha muita viabilidade no mercado? Sempre tem. Mas é aquilo, não tem viabilidade, mas o cliente acaba faturando ali. Fatura, vocês conseguem mesmo ele assim? Fatura, pode ser que ele canse, né, no meio do caminho ali, o que é natural também. Né? Tá. A gente está falando de negócios, né? E é um negócio. Né? Então você tem que ter a dedicação. Tem que olhar do negócio, mesmo sendo aquela coisa da missão, né? Negócio, a minha missão, meu propósito, eu quero fazer. E pode ser que chegue um momento ali que ele olha e fala, não, para mim já está ok, o que eu coloquei no bolso até agora está tudo certo. Legal. Não quero continuar e está tudo certo. Não tem... É um Legal. negócio, né? Então isso existe, sem dúvida alguma. Em qualquer negócio, né? Não só no mundo digital, mas é isso, né? Tem a expectativa de algo no início, né? A energia está muito alta lá no começo, né, Elaine? Mas depois a gente sabe, né? A maior dificuldade é manter a atração disso tudo. E para tudo, né? Para tudo que a tudo, gente vai fazer, negócio, manter o ritmo, negócio, né? O que não existe, principalmente lá do nosso lado, são promessas falsas, como infelizmente a gente vê acontecendo muito por aí, né? Às vezes a gente senta com empresários ali
desacreditado. Falou, não vou fazer porque já me prometeram 1 milhão de coisas e eu não acredito. Né? Mas prometeu, igual o Gilson falou, só o pote no final do arco-íris. Né? Não, vamos lá, você vai fazer, você vai ficar milionário em 6 meses. Investindo 10 mil reais. Investindo R$1.000. Não é assim. Não existe, né? isso, né? Então, agora, se a gente lidar com um negócio mesmo, né, formatação, igual o Gilson falou, né, algo que a gente gosta muito, né, e a sua receita oculta, essa receita oculta vem de onde? Vem de um novo negócio. É como se fosse um novo braço de negócio da tua empresa que já existe, né? Então, ela tem que ser tratada realmente como um negócio, com um método, com começo, meio, fim, constância, acompanhamento, pivotagem, né? Às vezes ali no meio do caminho surge um assunto novo e esse assunto tem que entrar no meio daquele curso porque às vezes mudou alguma lei, mudou alguma coisa. Então não é simplesmente, tá aqui cliente, a gente já gravou, a gente já criou o anúncio e agora é só todo mundo ficar de braço cruzado que o teu curso, o teu conteúdo, o teu e-book vai performar. Não é assim, né? Então esse é o cuidado que a gente tem. E é legal essa assessoria que vocês dão, porque a gente sabe que é muita coisa para fazer no lançamento, né? Muita coisa. Mesmo sendo perpétuo, é um volume grande, porque assim, você tem que estar sempre mudando o anúncio, aí você vai testar a página, entender se a página está funcionando, se não está funcionando, aí troca a página, aí troca vídeo, aí troca isso, troca aquilo. E como é que funciona, assim, esse processo? Por exemplo, então, se o cliente quiser, vocês continuam fazendo toda a administração para eles. Passou desse projeto, lançou, está funcionando, Sim. Continua fazendo a administração para eles. Continua. Um projeto, a ideia primeiro é validar se aquele negócio se provou ser aquilo que a gente imaginou no início. Então a gente vai entregar em 6 meses uma máquina de vendas para ele, algo faturando e o funil, porque a gente inicialmente faz 10 campanhas de anúncio. Uhum. Então você vai testando, né? São 10 copies diferentes. E a gente vai faz toda a construção de jornada de herói do cliente, a gente vai avaliar o que levou ele a fazer aquilo, vai estudar a história dele, quais são as dificuldades que ele teve. E quando a gente coloca essa conexão, a gente vende. E aí validamos em 6 meses, aí a gente entra num programa de aceleração. Aí a nossa pergunta é, como potencializar esse produto, aí modificando ele sempre, trazendo alguma coisa, e como criar a esteira de produto. Aí a gente vai para um segundo produto, para vender para essa primeira base, com um ticket maior, para um terceiro produto, para a gente costuma dizer que existe uma grande tríade de mercado. Primeiro eu vendo conhecimento, depois eu vendo acesso a mim como especialista, depois eu vendo acesso à minha rede. Todos esses processos, eles vão ficando mais caros. Olha, meu conhecimento, exemplo, R$500, acesso a mim é 5.000, acesso à minha rede é 20. As pessoas querem esse processo. Né? Então, ela quer estar perto de você, para ela entender como você construiu esse negócio. Uhum. Então, a esteira de produto dentro desse programa de aceleração, ele visa esse aumento de ticket para essa base que já é consumidora. Então, uma pessoa compra com um ticket baixo, entendeu que você é confiável, ela aceita pagar mais e depois aceita pagar mais. Então esse processo a gente faz depois dos 6 meses. Legal. E aí, por exemplo, a pessoa que chega, o especialista, ele já tem que ser um influencer, já ter ali milhares de seguidores, ou ele pode ser, olha, eu tenho uma empresa, montei tudo isso daqui, meu Instagram é privado. Uhum. Como é que eu faço para eu sair do zero e eu comecei a vender meu produto? Isso é possível? Quer falar, João? É possível. É possível. Porque como o Gilson comentou, né? Acho que até essa palavra oculta até cabe nesse modelo, né? Porque é algo que está oculto. E a gente vai desvendar, de fato, isso, né? Mas é muito importante entender, né, Elaine, que isso é validado, né? Porque às vezes tem alguns conhecimentos que a gente tem mesmo, que a gente acredita que, pelo fato de ser comum para a gente, né? É comum para quem está lá fora. E às vezes a gente, já deve ter acontecido isso com você, né? Já aconteceu isso comigo inúmeras vezes, já aconteceu isso com o Gilson inúmeras vezes, de você falar algo que é extremamente comum para o nosso dia a dia e quem ouviu aquilo falou, uau, né? Você me ajudou imensamente com essa informação, uau, muito obrigado, porque era o que eu precisava ouvir nesse momento. Já não aconteceu isso? Sim. Então isso pode acontecer exatamente com esse, né, especialista, né, nesse sentido. Mas será que, mesmo eu não tendo engajamento, não tendo nada, será que eu posso potencializar
algo que eu tenho comigo? Pode. É lógico que o nosso papel é trazer ele para perto, inseri-lo no método e validar se aquela informação de fato que ele tem é válida, né? É importante, se o mercado quer consumir. E às vezes a gente se surpreende, né? Ele mesmo se surpreende e fala, uau, eu não sabia que eu tinha todo esse potencial, não sabia que o meu conhecimento valia tanto. Né? Então, é possível. Sim, a questão é a seguinte, o grande propósito desse projeto é provar que ele é vendável para quem não conhece o especialista. Uhum. Então, por isso que quando você fala de um produto de início, de entrada, a gente está falando de um produto de no máximo R$500. Eu tenho que dar a percepção para você que existe baixo risco naquilo que você está adquirindo. Uhum. Você parcela lá em 12 vezes de R$50, inconscientemente você pensa, olha, se for ruim, eu não perdi tanto dinheiro. Ninguém entra com um produto de R$6.000, R$7.000. Uhum. Então, o produto de entrada, ele, se possível, até mais baixo. O e-book, assim. Um e-book, um produto de... A ideia é sempre dar um produto que gere uma percepção de mais valor do que eu paguei. Então, vendo um curso de 197, você olha e fala, uau, eu paguei 197 por isso, eu tenho que dar essa primeira impressão pro cliente. Então, se ele for validado no público que a gente chama de público frio, o objetivo não é nem trabalhar em cima do seu público morno ou quente. Porque aí sim, quando a gente está falando de público morno e quente, precisa de um grande trabalho de criação de storytelling, de história, de conexão diária, que muita gente não está disposta a fazer e a gente compreende. Então, nosso foco não é o produtor de conteúdo. Nosso foco é na pessoa que quer expandir as receitas do seu negócio. Então, não necessariamente focando na questão de seguidores e tal. Não precisa. Apesar que se a pessoa chegar, por exemplo, e falar assim, não, eu também quero isso. Sim, isso naturalmente vai acontecendo, porque eu gosto muito do pensamento seguinte, eu prefiro que um seguidor, em vez de ser meu seguidor, ele compre um produto de entrada pagando um 97 para mim. Eu prefiro um seguidor comprando um produto de um 97 do que um seguidor só seguindo. Lógico que de forma secundária até colocaria, porque ele vai conhecer meu trabalho. Mas eu vou mostrar para essa pessoa, olha, meu produto é bom. Se você foi capaz de comprar um 97, seguir pode ser simplesmente uma métrica de vaidade sendo criada ali. Né? Hoje as pessoas querem muito mais ver conteúdo do que seguidor, até porque hoje em dia as pessoas compram seguidor, existem muitos mecanismos de você mascarar os números das redes sociais. Né? Existe compra de seguidor, compra de comentário, compra de curtida. Sim. Então, assim, o mercado já entendeu isso. Ele tem 200 mil seguidores, será mesmo? Então, existe já um conceito. Agora, você foi capaz de, como diz, né, um especialista de mercado falou, o elogio mais sincero é quando o cliente pagou por algo. Você pagou por algo, você está dizendo, você gosta do meu trabalho. E você não cancelou sobre aquilo, existe uma validação. Então, a gente pega um caso, por exemplo, de uns pediatras, eles tinham 199 seguidores no Instagram, eles criaram um treinamento online para pediatras, como atender crianças de maneira eficaz. Eles venderam R$40 mil por mês, com 199 seguidores. Porque a pessoa olhou lá, viu ele contando a história, os pediatras contando a história, viu quem eles eram, viu os depoimentos. Pô, cara, esses caras são confiáveis. Isso numa página de vendas você faz. Entendeu? Hoje existe, por exemplo, um dos anúncios que a gente faz, por um dos especialistas que a gente atende, a pessoa não consegue ver a página de vendas se ela não acaba de ver o vídeo de vendas. Isso é bem legal, né? Porque isso daí você trabalhou toda a emoção antes de você liberar o botão, né? E a conversão, ela é 5 vezes maior da página que a pessoa viu o vídeo de vendas para depois ver a oferta do que da página que a pessoa vê a oferta direta. A oferta direta eu vejo parte do vídeo, vou para baixo, tanto, não quero. Não, eu quero que você primeiro se conecte comigo. Sim. Você se conectou comigo, agora você vai ver o que eu tenho a oferecer. Aí a pessoa entende a congruência daquilo que eu estou ofertando, a assertividade ela é muito maior. Sim, isso é bem legal, né? Então, quer dizer, depende muito do objetivo da pessoa. Exato. É por isso que a gente fala de que não é simplesmente um infoproduto, é um negócio. É um né? negócio. Você está disposto a montar um novo braço do teu negócio? Estou. Então, vem cá que a gente tem um método para isso. Não, por exemplo, eu dei um exemplo, o CEO da empresa, ele quer, eu quero dar mentorias para outros CEOs. Aí, nesse ponto, eu quero também criar uma página, mas eu também quero ter um pouco de engajamento e tal. Então, também é o mesmo método, né? É o mesmo método. Tudo parte
parte do mesmo princípio, linkar a ação a um objetivo que de fato faça sentido, né? Para o expert e para o mercado que vai consumir esse conteúdo. Agora vou fazer uma pergunta que assim, pode ser um pouco polêmica nesse sentido. Nem tanto assim polêmica, mas eu acho que é a questão que faz a diferença entre o projeto que funciona e o projeto que não funciona. Você acha que dá para fazer um projeto bem feito sozinho? Um projeto de lançamento de produto assim, sozinho? A pessoa pegar e fazer sozinha? Olha, Elaine, quando a gente fala de mundo... Eu tinha um professor que ele falava muito isso, né? Quando você traz para o mundo digital, tudo é possível, né? Porque as ferramentas estão ali. Então, pode acontecer. Né? Mas aí, talvez de forma inconsciente, essa pessoa ela aplicou algum método ali, alguma coisa que fez sentido. Talvez a gente chegar para essa pessoa, você fez tudo sozinha? Fiz. Tá, mas escreve para mim aqui, coloca num papel, como é que você fez? Talvez a gente olhe para aqui e fale, uau, tem uma metodologia aqui, essa pessoa de forma inconsciente ela fez a metodologia. E quando a gente fala de business, né, de negócios, a gente sabe que o negócio só acontece se ele tiver realmente um método, porque é um método que garante a constância. Né? Então a pessoa fez sozinha sem saber, ok, mas todo dia ela estava gravando um conteúdo, 3 vezes por dia, ela estava falando de uma forma, percebe que de forma inconsciente era um método. O que não vai funcionar, né, Lani, a pessoa sozinha ou a pessoa com a nossa equipe por trás, e ela queria ficar de braço cruzado também, porque não vai acontecer. Tem trabalho também, né, para o especialista, né? Então, né, o Gilson está aqui, né? O Gilson hoje é um dos responsáveis por realmente manter a agenda, né, em dia de todos os experts, né? Então, tem expert lá que, você tem que... Hoje é reunião, hein? Hoje você tem que me entregar tal conteúdo até as 3 horas da tarde, ok? Ok. Se ele não entregar para o Gilson até as 3 horas da tarde, okay, o Gilson já vai deixar avisado, olha, então a gente já vai comprometer toda uma cadeia aqui de conteúdo que ia acontecer a partir daqui. Né? Ou seja, ele entendeu que ele está dentro de um método e é esse método que funciona. Então não é o que, é o como que faz tudo isso funcionar. E tem um outro, complementando, né, o Fábio falou, e é isso mesmo, e acho que vai ser um consenso, uma pessoa nunca tem toda a avaliação de potencial que aquele negócio pode dar. Tá? Então, assim, eu vou fazer sozinho. A minha vertente, a minha naturalidade de negócio, vamos supor que é a comunicação. Então, eu sei lá dar aula, eu sei explicar, ok. Eu tenho que ser bom em fazer anúncio, eu tenho que ser bom em copy, eu tenho que ser bom em montagem de design de página, eu tenho que ser bom em atendimento ao cliente, eu tenho que ser bom, entendeu? Então, assim, eu tenho que ser bom em análise da estratégia, boas-vindas, fazer pesquisa. Não, eu vou ser bom em uma coisa, vou ser mais ou menos na segunda e terceira habilidade, vou ser ruim, né, em outra coisa. Então, hoje, quando a gente pega o projeto e coloca ele numa reunião de equipe, que o Fábio entra com uma visão muito forte de negócio, eu entro com uma visão de canais de venda, o cliente entra com uma visão de percepção técnica do produto, e a gente fala assim, gente, ontem a pergunta foi, como eu dobro esse faturamento? E não é a pergunta apenas pelo dinheiro. O dinheiro é importante, é bacana, mas o dinheiro ele só é um indicativo que mostra que nós não estamos acomodados. Eu perguntei para o menino, como que a gente dobra? Aí ele falou, não, peraí, então vamos abrir aqui um brainstorming. Perfeito. Como a gente dobra? Se o produto está faturando 60, como poderia fazer para ele faturar 120? Porque isso vai exigir da gente um pensamento diferente, uma busca de conhecimento diferente, vai buscar... eu gosto muito do Fábio, às vezes ele traz e falou, Gilson, peraí, isso eu sei, mas deixa eu ver como que o mercado... Eu conheço algumas pessoas que têm um pensamento diferente do meu, deixa eu conversar com essas pessoas antes. Aí ele vai, Gilson, conversei com 5 caras de mercado, a visão somando é essa. E às vezes ele já é conhecedor do assunto, mesmo assim ele não se pauta pelo conhecimento dele daquele assunto, ele vai escutar outras pessoas. Então a gente faz isso há muito tempo desta forma, porque o objetivo é potencializar o resultado. Porque o resultado vai ser inquestionável, que quando eu potencializo ele, todo mundo vai ficar satisfeito. Uhum. É o único indicador
que todo mundo quer que aconteça. Os demais indicadores, pode ser indicador de vaidade como seguidor, pode ser, né, uma satisfação, que eu gosto muito de ver o índice de satisfação do cliente. Meu cliente hoje falou, bacana, legal, e o faturamento? Né? E eu tô lá com o olho brilhando de ver que tá, de 5 estrelas, todo mundo que avaliou o treinamento hoje estava dando 5 estrelas. E para mim aquilo lá é um baita indicador. Né? Porque eu estou entregando aquilo que o meu cliente comprou. Mas o indicador é fato, é o faturamento. Então a pergunta é como dobrar? E não existe essa excelência se o Gilson estiver sozinho ali. Não tem como eu acreditar que existe. Porque o Gilson vai ter que fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. E aí, só que o Gilson é bom nisso. Então, em vez de ele estar focado nisso, que ele é bom, ele vai estar... E de coisas que a gente dividir a atenção dele. Mas não, é possível? É o que o Fábio falou. Então, assim, tô validando o que ele falou. É possível? Mas porque tem gente que já fez. Sim. Né? Mas alcança o melhor dentro disso? Ponho em questionamento se o melhor vai ser alcançado dentro de uma visão única, se as visões de 10 pessoas, obviamente, trazem muito mais coisas do que a visão única. Então... o que a gente vê muito é assim, a pessoa até fez sozinha os primeiros, capitalizou e contratou uma equipe. Isso, exatamente. Você não vê nenhum expert hoje no mercado que faz lançamentos sozinhos. Não tem cara como. Que fatura milhões aí, você não vê. Não vê. Você vê grandes nomes de mercado com 60, 70 pessoas na equipe. Por que a pessoa está com 70 pessoas, sendo que ele tem um negócio e ele tem basicamente às vezes 2, 3 produtos? Não é por acaso. Entendeu? Tem coisa muito além do que a gente está enxergando ali. Muito, né? Entendeu? É Então, um negócio de sucesso, né? Um negócio de, mesmo, digamos assim, é um negócio de sucesso que é com infoproduto, que poderia ser com outra coisa, enfim, né? Mas que nesse caso é infoproduto e tem uma estrutura para a coisa acontecer, exatamente. né? Perfeito. É uma pena que, assim como, né, o termo em si, né, o termo branding, ele acabou ficando banalizado, o termo coaching ficou banalizado, o termo infoproduto, né, ele acaba ficando banalizado porque tem muita informação, muita gente fazendo, mas friso muito isso, né? Se você entende isso como um negócio de fato, como um método, o método vai trazer essa atração e todo esse potencial para o negócio, sem dúvida alguma. Eu vi uma coisa interessante, a pessoa tem feito muito lançamento para produtos encapsulados. Eu vi, isso foi recente, é um produto que, eu não vou lembrar o nome específico do produto, mas resumidamente é um caldo de osso em pó. Não sei se vocês já viram. Mas o que aconteceu? Eles fizeram um esquema com um vídeo de uma médica que cuida de mulheres e tal. Então, foco no público feminino, 40 a mais, né? E aí fez com aquela atriz da Globo, Lavínia... é um nome meio russo-polonês, enfim, acho que é polonês. E é só dar uma pesquisadinha, inclusive saiu muito, teve até em vários lugares eles fizeram a campanha. E aí eles fizeram eu achei sensacional, porque é um vídeo de venda, toda storytelling, ela contando E aí no final é para vender um produto, não é para vender um infoproduto. Então, quer dizer, funciona. Né? Porque conecta emocionante. Exatamente, não conhecia a doutora, mas no final eu falei, nossa, que produto legal. Que interessante, né? E ela nem era ela que estava em si, ela que criou junto com o laboratório um produto que é o caldo de osso em pó, justamente porque fazer o caldo de osso é uma coisa que leva muito tempo, né? Dá muito trabalho para fazer. Então, você que não pode fazer, aí na sua casa você não tem tempo, você compra o caldo pronto, tem lá as porçõezinhas, você toma no café da manhã. Perfeito. Aí é ótimo porque, principalmente para o público que gosta de jejum intermitente, porque não quebra o jejum, enfim. Mas é um vídeo de mais ou menos uns 8 minutos, vídeo curto, mas que passa a mensagem. E eu achei sensacional, quer dizer, o pessoal já está fazendo para produto. Perfeito. Lá fora isso acontece muito. Né? Sim. Muito. E tem alguns encapsulados também que o pessoal tem feito assim, né? Esse formato. Então é bem legal porque, quer dizer, funciona. Né? Funciona para todo tipo de produto, desde que você tenha, claro, ali ela tinha com certeza uma produção, uma equipe, uma coisa muito bem feita, né? E é o que faz toda a diferença, né? É muito legal essa conversa, assim, porque é desmistificar um pouco isso, né? As pessoas que têm vontade de ter um produto e falando, pô, é um investimento bom que você vai fazer, né? Como qualquer negócio. E é um investimento barato, né? Porque você vai abrir qualquer negócio, assim, vai te custar muito mais que R$70 mil. Sim, e não vai te rentabilizar a partir do quarto mês. Né? Não, e nesse nível de rentabilização, não vai. Não tem igual. Não, é algo bem interessante mesmo. Tanto que
é algo que a gente tem estudado, né, há muito tempo. Durante a pandemia, né, a gente estudou muito isso. A metodologia, isso é outra coisa bacana também, né? Essa metodologia surge do dia para a noite? Não. Não, é algo né? que a gente, né, a todo momento, inclusive, a gente vem pivotando essa metodologia, vem trazendo coisas novas, ajustes, né? Porque faz parte realmente do nosso negócio, com esse objetivo, como o Gilson comentou, né? De validação, tração e na linha final ali fazendo sentido para todo mundo. Muito legal. Adorei o papo. Acho Muito que bom, foi né? incrível. E eu vou pedir para vocês agora fazerem o pitch de vocês. Então, o Fábio começa, depois o Gilson faz o pitch dele também. Olhando para essa câmera. Para essa câmera, vamos lá, Elaine. Falando de branding, branding não é apenas a identidade visual. Branding é o comportamento de uma marca. E o que o comportamento tem a ver com o negócio? Tudo, porque é o que cria a diferenciação, é o que faz o teu negócio deixar de vender pelo preço e passar a vender pelo valor. Então, um projeto de branding bem estruturado, ele vai criar essa diferenciação que o seu negócio precisa hoje para agregar valor, gerar memória e ficar não apenas na cabeça, mas no coração dos seus clientes. Maravilha. E você, Gilson? Você, empresário, que hoje gera ganho financeiro apenas através da sua entrega de horas físicas e precisa estar presente para ganhar dinheiro, já pensou que existe uma receita oculta na venda de conhecimento através de cursos online? Então, se você deseja criar uma outra fonte de receita, multiplicando o seu faturamento sem precisar da sua força física, está na hora de você pensar em criar um infoproduto. O infoproduto é quando você decide vender o seu conhecimento resolvendo um problema de mercado ou apresentando uma oportunidade para o mercado. É um método onde, a partir do 4º mês, você já cria uma fonte de receita recorrente para o seu negócio. E aí você consegue escalar sem precisar estar presente. Então, se você quiser saber maiores informações, fale comigo, eu mostro cases de sucesso para que você faça em 2024 esse ganho adicional que pode duplicar ou triplicar muitas vezes o seu faturamento. Muito legal. E aí agora, onde as pessoas encontram vocês? Assim, site, Instagram, LinkedIn? Vamos lá. Graz, @Graz_BR, que é o nosso Insta. Graz com Z. GRAZ_BR. O site graz.com.br. LinkedIn Graz Design e TikTok Graz Design. Tá? Legal. E lá vai ter o Linktree com os acessos e todos os contatos. Tá? Maravilha. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Foi uma conversa maravilhosa. Como eu falei, eu adoro falar sobre branding, né? E ainda conjunto com infoproduto, o assunto é muito legal, né? E é muito legal para falar com pessoas que estão fazendo ali de um jeito profissional. Eu acho que é para desmistificar um pouco o mercado, porque o objetivo aqui do MKP Entrevista é justamente falar com empresários, né? Então, é trazer esse conhecimento para o empresário, inspirar o empresário e, às vezes, como eu falei no começo, às vezes resolver o problema do empresário com um conhecimento que ele não tinha ali naquele episódio que vai solucionar ou que vai mostrar um profissional que vai poder resolver o problema dele. Né? É exatamente isso. Tá? Então, querem mandar um recadinho final pro pessoal? Vamos lá. Bom, acho que para finalizar, falar da importância de acompanhar as mudanças, né? Assim como a gente coloca isso para os nossos clientes, né? Inclusive o nosso lema lá na Graz é o Let's Grow, Let's Graz, né? Ou seja, esse crescimento, esse grow, ele é inevitável, ele tem que existir, ele tem que acompanhar as mudanças. E quando a gente transforma essa vontade de crescer em ação, né? Isso muda o jogo. E essa ação pautada no método vai fazer você sentir de fato que essas mudanças acontecem dia após dia e no final isso vai fazer um sentido para o teu negócio e especialmente para você. Maravilha. Então, muito obrigada, viu? Obrigado, Elaine. Bom, pessoal, é isso. Muito bom. Eu espero que você tenham gostado. Você que assistiu até agora, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. A gente aprendeu muito, né? Então, você viu a importância do branding,
quanto é importante, né? Eu sei que talvez você já tenha ouvido aí, mas precisa levar isso a sério. Então, se você hoje tem essa dificuldade de se diferenciar, pode ser problema de branding, né? E outra, se você hoje tem um conhecimento, tem muita experiência na sua área, já pensou em ter uma renda oculta aí, você tem ali um potencial para gerar receita todo mês, com o infoproduto, vale a pena o investimento, mas fazer com alguém que vai te ajudar. Não adianta você querer fazer sozinho, às vezes fazer com a sua equipe interna. Por quê? Porque é bastante trabalho para fazer direito, né? Para fazer direito, para você não ficar frustrado, para você realmente fazer e ter retorno. Então, se você gostou dessa conversa, já sabe, siga a gente aqui, se inscreve, curta, compartilha, ativa o sininho, porque toda semana a gente tem conversas de alto nível como essa. Então, eu fico por aqui e espero você no próximo. Até lá!